paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, Deus nos permite para falar a Palavra de Deus, a qual eu quero falar sobre tirando os obstáculos para um avivamento, que venha trazer aí um refrigério e venha trazer também uma edificação dentro do termo da Palavra de Deus. E se algo estiver acontecendo dessa forma na tua vida, você possa dirigir-se pelo outro caminho. Quero pegar aqui a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, a qual registra a Palavra de Deus desta forma. Já no versículo de número 28, do capítulo 28, diz assim: Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e a eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. E pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Quando nós observamos aí e vemos que agora finaliza a jornada do apóstolo Paulo, depois do naufrágio a qual ele estava sendo enviado, né? Paulo aí estava sendo enviado, aí no capítulo de número 27, ele estava sendo enviado ali para a Itália, e a navegação não foi muito boa, teve muitos contratempos, ao ponto do navio também ir a pique, o navio ser destruído. E quando depararam agora lá na ilha, ali Paulo em Melita, esse local aí foi dado como sinônimo de refúgio. E ali, depois que o navio foi, eles pararam nessa ilha. Aconteceu lá uma cobra, quando eles estavam se aquecendo, uma cobra veio e picou Paulo, e todos acharam que Paulo ia morrer com aquela situação. Mas como Deus era na vida dele, e como Jesus já havia predito e falado que se comer alguma coisa mortífera, não lhe farás dano nenhum. Então, quando Deus tem projeto na vida de alguém, não adianta vírus não adianta coronavírus. Se Deus tem projeto, Deus vai manter vivo. Ainda que ele até pegue o vírus, mas passa ileso, porque Deus tem projeto na vida, assim como na vida de Paulo. E depois que agora tudo foi solucionado, ele alugou uma casa, e nessa casa ele pregava ali a palavra de Deus, porque todos fomos chamados, como disse o profeta Isaías, para libertar os cativos em prisões. Quem estão aprisionados, né, é para nós soltar as correntes, as ligaduras, e dar aí
aos presos, porque o Senhor ungiu tanto a Paulo, como também tem nos ungido. Como disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoai o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, observe bem, temos essa missão, e nessa missão aí, nós precisamos entender que há momentos que precisa tirar os obstáculos para viver uma vida de avivamento, uma vida avivada. Avivamento, avivar, é da vida, é manter-se uma vida espiritual constante, um avivamento de vida espiritual, não caindo hoje e levantando amanhã, mas uma vida constante de ricas bênçãos. Vamos ter angústias, vamos ter tribulação, aflições, tribulações, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele chegou a dizer até para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, lá no capítulo 14 de João. Então Paulo aqui, pelo que narra, a liberdade de Paulo agora, sem impedimento, porque Paulo atravessou momentos que ele teve que sair em um cesto, teve um momento que ele apedrejaram Paulo de uma tal maneira, deixaram quase morto, deixaram Paulo quase morto. E diante de tudo isso aí, quando puseram Paulo fora da cidade, parecendo que estava morto, os discípulos rodearam, pegaram Paulo e foram e partiram para outro local. Então aqui diz o capítulo 14, que sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. Derbe é uma outra região. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, partiram agora para Listra, Icônio e Antioquia. Aí agora Paulo, diante de todas essas processos que Paulo atravessou, e um desses aqui que foi dado quase como morto, ele chega e diz assim, e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, que por muitas tribulações, o que importa é entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, há momentos que nós precisamos tirar esses obstáculos que atrapalham a nossa vida espiritual para com Jesus. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida sem fé. Estamos vivendo que estamos em cima do muro. Não sabemos se estamos quentes ou se estamos frios. A mordidão espiritual vem nos sucumbir e que ela precisa sair da nossa vida. Vamos lá. O que é um obstáculo? Porque às vezes as pessoas pensam o que é um obstáculo. O obstáculo é tudo o que impede uma passagem, é uma barreira, é uma dificuldade, é um embaraço. Esse obstáculo. E obstáculos, geralmente as pessoas colocam
onde não é permitido passar por ali. Ou em fronteiras que a pessoa tem que também se identificar para poder atravessar a fronteira. E quando nós vemos aí as barreiras, essas barreiras que é colocada, então nós vemos que diante disso há barreiras religiosas, barreiras culturais, barreiras na área das línguas, dos idiomas, né? E esse colocar dessas barreiras em trânsito, impedindo que o carro passe. Em greves, coloca também essas barreiras. Algum local, quando a chuva transborda, enchente, onde corre risco de afogamento, coloca-se também em vários outros locais. Então isso é obstáculo para parar, brecar, impedir. Então nós vemos que quando observamos e consultamos aí pelo computador, pela satélite, quando nós olhamos, consultamos, navegamos e buscamos o satélite, não vemos aí, não apresenta fronteiras. No universo, aos céus, as nuvens e céus, não tem fronteira. Não tem nem como colocar essas fronteiras, barreiras. Então nós vemos que barreiras que surgem, barreiras nacionais, internacionais, e muitas das vezes as barreiras no meio das famílias. É como quando Lázaro estava enfermo e veio a morrer, e sepultaram, e quando Jesus chegou, já no quarto dia, aí Jesus falou, onde está ele? Jesus chorou com a família, que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Os mesmos sentimentos que nós temos, ele tinha. Aí observe bem, aí Jesus falou, olha, tirai a pedra. Quando Jesus falou para tirar a pedra, muitos se espantaram. E essa pedra, às vezes, que estava impedindo Lázaro ali dentro de sair e sair vivo, que Jesus ressuscitou Lázaro. Ele saiu vivo de dentro ali da sepultura, a qual ele estava. Quando tiraram a pedra, ele saiu vivo e apresentou-se a todos. Quer dizer, a pedra que às vezes está impedindo nós de viver uma vida melhor para com Deus, Jesus vai estar sempre dizendo, tirai a pedra. Quer dizer, tirai esse impedimento aí. O que é o teu impedimento nesta hora? Qual é o obstáculo que está te impedindo? Talvez muitos falam, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Aí a própria pessoa começa a colocar e olhar os obstáculos, os impedimentos na sua vida. E onde às vezes nós temos que quebrar as barreiras para tomar posse. Tomar posse, ter vitória. Então, como nós já vimos aí, sobre as passagens, o que impede uma passagem, essa barreira de dificuldade. Quando nós olhamos, quando o povo saiu do Egito, o povo hebreu, com o braço forte do nosso Deus na pessoa de Moisés, quando eles tiveram que rodear
e andar pelo deserto, Deus ali manteve junto com o povo. Deus não desamparou. Só que agora Faraó vinha perseguindo o povo hebreu, o povo judeu, o povo que Deus escolheu, a nação escolhida. Eles agora se deparam diante do Mar Vermelho, quer dizer, diante de um obstáculo, um beco que não tinha saída. Para trás, Faraó e os cavaleiros. Para frente, o Mar Vermelho. E muitos dos que estavam ali, dos hebreus, falaram com Moisés: por que não deixou nós morrer no Egito? No Egito tinha sepulcro, no Egito tinha pepinos, tinha cebola, tinha como nós se alimentar. Agora nós vamos padecer e morrer aqui nesse deserto. Mas o Deus da providência, o socorro bem presente na hora da angústia, estava ali. E falou com Moisés: Moisés, o que tu tem aí na tua mão? Eu tenho uma vara. Então estenda essa vara ao mar. Profetiza a bênção aí para todos. O que é que tu tem aí? Profetiza a bênção na tua vida. Nada do que está acontecendo na minha e na tua vida é eterno. Eterno só é a vida que Jesus Cristo dá. Só Jesus falou de vida eterna. Só Ele tem poder para dar para mim e para ti a vida eterna. Então esse teu problema não vai ser eterno não. Profetiza a bênção e o Mar Vermelho vai se abrir na tua vida. Assim como abriu quando Moisés estendeu a vara, tipo um controle remoto, o mar se abriu. Aí o povo começou a passar. Quando passou o último, Moisés estendeu a vara de novo, o mar voltou. As águas engolindo Faraó com seus carros e cavaleiros ali do Egito, onde morreu muitos egípcios. Que Deus dá vitória a seu povo onde ninguém vê. Deus dá vitória. Só crê. Poderão reviver esses ossos secos? Aí disse Deus ao profeta Ezequiel. Poderão reviver? Mas são sequíssimos demais. Profetiza. E logo ele profetizou, os ossos começaram a se unir, ossos com ossos. Depois veio a carne. E o Espírito entrou agora e reviveu. Talvez está só faltando o quê? Você profetizar a bênção na tua vida. Porque Deus nos deu poder na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. E veja bem, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ele veio para desfazer toda a obra do maligno. Jesus veio para desfazer. E eu profetizo na tua vida a bênção. Que toda maldição, todo mal, todo impedimento, todo embaraço, eu determino na tua vida a bênção que de hoje em diante vai sair da tua vida. Porque aquele que milita, como disse Paulo a Timóteo, aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida. Não se embaraça. Jesus Cristo disse que eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais tropeçará em trevas. Creia! Ô irmão Ildefonso, o que é que o obstáculo causa? Tudo bem, boa pergunta. O que é que o obstáculo causa? Primeiramente, preocupações. As preocupações desta vida, ela vai vindo
na nossa vida, vamos se preocupando e vai nos derrotando, tirando todo o ânimo, tirando toda a nossa força. Uma ideia, preocupação é uma ideia antecipada, uma inquietação, resultando desta ideia, o resultado dela é acomodação e ficamos paralisados. Acomodação no que possui. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte, o que foi estar aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E Marta se preocupou mais nos afazeres da casa, eu creio até na alimentação, que alguém tinha que fazer também, né? Essa parte. Mas ela veio reclamar: "Oh, Jesus, manda que Maria venha me ajudar." Né? E os cuidados da vida, muitas das vezes também, a vaidade humana, a pessoa que só quer se gloriar em si, só pensa no seu ventre, né? Mais do que o próprio vaso espiritual, pensa mais no vaso do que na bênção. E que muitas das vezes faz separação de classes sociais. Isso também não é bom. Eu vou citar alguns versículos logo. Tudo que é propriedade de mentira atrapalha, trazendo também obstáculo para a vida, porque o nosso adversário, ele é o pai da mentira. Jesus que disse. Mas eu tenho convicção de uma coisa: se nós hoje pôr em prática, nós começarmos a rodear e ver o que está em nosso redor, os muros de Jericó vai cair da minha vida e da tua vida. Creia nisso. Creia. Veja bem. Veja bem. Nós vamos observar aqui 2 versículos da palavra de Deus em Dr. Lucas, capítulo de número 10, nos mostra assim a palavra de Deus, que o relato que eu disse, que Marta e Maria, e Marta estava muito ansiosa, diz o texto, e afadigada, e com muitas coisas. Essas preocupações que a pessoa fica fadigada, perde o foco até da vida. Já no capítulo de número 12, de Lucas, Dr. Lucas, registra o quê? Aqui fala da palavra de um rico insensato, que aí ele começou a produzir em abundância e arrazoava entre si, dizendo: "Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos." Ele começou a produzir. Aí ele pensou assim e disse: "Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outro maior, e ali recolherei tudo. Aí vou recolher tudo e colocar ali em um celeiro maior todas as minhas novidades e os meus bens. E direi: ó alma, ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Fica aí à vontade. Olha,
fica tranquilo. Mas mesmo diante dessas situações, mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque as pessoas ficam alucinadas, principalmente nessa época de fim de ano. Não, tenho que comprar minha roupa para passar final de ano, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer a festa. E se Deus falasse contigo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Essa correria louca. Quem tem pessoa, trabalhar é necessário, mas trabalhar demais, com ganância para obter mais, não é bom. Aí disse assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E quando Jesus falou: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem pode, e nem ladrão pode minar, e nem a ferrugem pode corroer. No céu. Por quê? As pessoas não pensam na vida espiritual, pensam mais na vida material, a vida carnal. O homem deixa de ser um homem espiritual para ser um homem natural. E um homem carnal só pensa nas coisas dessa vida. Mas observe bem, diante de todos esses itens, nós vemos uma outra coisa. Esses cuidados da vida, aí no mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 21, narra também um outro detalhe, que diz assim: olhai e olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem em glutonarias, em embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está chegando final de ano, está chegando aí um ano que vai começar já com Carnaval, Copa do Mundo, eleição, e o povo vai ficar igual formiga quando chega o tempo dela cortar folhas e preparar o seu alimento para ficar ali dentro de casa. Aí Jesus disse: olhai por vós, quer dizer, olhar, eu olhar, você olhar. Já João disse assim na Epístola 2, verso 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não perdeis, não perdeis ou não recebeis o inteiro galardão. É eu que tenho que cuidar. A palavra de Deus diz, Paulo aos Coríntios diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós que temos que se examinar e ver o que é a pedra de tropeço na nossa vida, o que é o impedimento, o que é a barreira, o que é o obstáculo que está impedindo nós de estar falando com Deus, estar mais se chegando a Deus. Porque o dever de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto, é meu, é teu. Olha bem, Davi disse: buscar o Senhor continuamente. Então nós vemos que as preocupações desta vida deixa dessa forma, e Paulo na carta aos Filipenses, Paulo se expressa assim, dessa maneira:
Olha bem, Filipenses capítulo 3 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas as vezes vos disse, e agora também digo, que chorando são inimigos da cruz de Cristo, e cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A esses que ficam nessas condições, tem que tirar esse peso, tem que tirar esse fardo. Olha, muita bagagem impede de entrar no céu. Então, olhe bem, tudo o que é barreira, bagagem, precisamos romper ela para ela. A outra coisa que impede é incredulidade, que significa não ter fé. Incredulidade, a falta de fé, atrapalha muito. Jesus disse a Tomé para não ser incrédulo, mas ser crente. A incredulidade limita a obra, ela desacredita na palavra, ela traz desonra a Deus e afasta a pessoa do Espírito Santo na sua vida. E nós vemos que a palavra de Deus sempre vai estar dizendo, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus crucificaram a Jesus, os discípulos tudo correram para dentro de casa, colocaram trava nas portas e ficou com medo também dos judeus. Mas aí Jesus ressuscitou. Aí Jesus chega agora lá e diz assim, Pai seja convosco. E Jesus disse de novo, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles, recebei agora o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aí Jesus agora vem, entra ali, e envia o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele na nossa vida é para nos fortalecer, nos encorajar, a nos dar ânimo. Não é ir para a igreja, alguém pregar e todo mundo, aquele avivamento, aquela alegria, aquela emoção, saiu dali, volta de novo ao mesmo estado que estava. Sai dali como chegou. Só foi aquele momento de êxtase. Mas avivamento pelo Espírito é todo dia de vitória, todo dia de matar um leão, matar um urso, matar um gigante que tenta cada dia, nos derrotar. Mas olhe bem, a incredulidade. Quando nós observamos a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo de número 11, nós vamos observar aqui algo importante aqui. Diz assim, dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que fossem enxertados. Estai bem pela sua incredulidade. E foram quebrados, e tu estás em pé. E pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupará também de ti.
Quando aqui fala dos ramos, fala de Israel, que não deu crédito, não creu no enviado, o Messias, o ungido. Eles não creram. E nós agora fomos enxertados na figueira. Então, se nós estamos de pé, é por Ele. E aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele vai nos conceder vitória até o fim. Quando vemos a palavra de Deus aí no capítulo 6 de 2 Coríntios, nós entendemos o quê? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Porque às vezes nós damos mais valor às coisas que o mundo está oferecendo. E isso torna obstáculo, torna barreira. E quem se faz amigo do mundo, diz a palavra de Deus, que torna-se inimigo de Deus. Agora olhe bem, Jesus ele quer tirar, quer quebrar toda essa divisão que está causando na nossa vida. Primeiro, preocupações. Segundo, incredulidade. Terceiro, a mordidão espiritual, a qual a palavra de Deus registra lá em capítulo 3 do Apocalipse, que diz assim a palavra de Deus. Veja bem, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra veio ali a João na ilha de Patmos para escrever à igreja de Laodiceia a situação que ela se encontrava. Tem pessoa que diz assim: tanto fez como tanto faz, não tô nem aí. E essa mordidão de muitos, e assembleia quando se ajunta um povo. E quando se ajunta um povo que está temendo a Deus para adorá-lo, torna-se o corpo de Cristo. E quando o corpo de Cristo se reúne, a alegria é que nós vamos resgatar mais um das mãos do opositor, mais um que está escravizado, mais um que está acorrentado, preso em cadeias. E vamos dar liberdade aos cativos em prisão. Mas quando não há mais interesse dessa assembleia pelas almas que estão perecendo, fica difícil. Porque a mordidão, a pessoa está em cima do muro, para ele tanto fez como tanto faz, não tem interesse mais nenhum. A fé morna, um culto oferecido a Deus, um culto morno, sem esperança, mensagem morta, sem edificação, sem glorificação do nome do Senhor, cânticos e mais cânticos sem a unção, uma vida morna. E a igreja de Laodiceia, ela tinha por famosa pelos amplos muros que por ela estava edificada pelos 7 montes,
e orgulhava por construir a cidade sem auxílio do Estado. Ela era rica e em lã, aquela época a lã que vinha das ovelhas, ela era rica nessa área. Laodicea vivia uma falsa riqueza, de ilusões por morar nos altares e que teria uma boa visão, porque quem mora no alto vê tudo que está em volta aí embaixo. E assim Laodicea se orgulhava-se por tudo. Diz o verso 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és. Aí vem agora. Quando as pessoas se acham ser, Deus mostra que não é. A pessoa ter e ser tem uma diferença grande. Aí Deus fala dessa forma: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compra ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que vejas. A igreja estava numa situação muito difícil, estava embaraçada. Então, avivamento está condicionado ao conserto, à aliança, ao altar que temos para com Deus. Avivar, como eu já disse, significa dar vida àquilo que perde o valor. Submissão, saber quando nossa vontade acabou. Submissão, quando a nossa vontade acabou. Então, observe bem. Jesus quer acabar com as fronteiras da nossa vida. Quando Paulo escreveu a carta a Éfesos, aí ele diz assim, a igreja de Éfesos, no capítulo de número 2 da carta, diz assim: em que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas aí, naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, já agora perto, pelo seu sangue de Cristo cheguemos perto, e pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foi perdoado, porque ele aniquilou tudo na cruz, quando foi ali, se ofereceu. E Jesus não mataram Jesus, ele se ofereceu por mim e por ti. Escute bem, há situações na nossa vida
E eu relato aqui 2 irmãos. Um morava em um lado, o outro morava no outro, e entre eles tinha uma correnteza de água, um rio. Muitos às vezes costumam dizer aí, um córrego. Geralmente quem fala mais assim é o paulista. Mas já quem mora no Nordeste chama isso de um rio, um riozinho. Que muitas das vezes você tem que ter uma ponte para atravessar por outro lado, uma ponte. Mas aí esses 2 irmãos, um pegou e fez uma cerca do seu lado, impedindo para que o seu irmão não atravessasse. Aí esse outro irmão, ele construiu uma ponte e ficou aguardando de braços abertos o seu irmão. Tá vendo como que é? Um colocou obstáculo, o outro já ficou de braços abertos, assim como Jesus está nesse momento, de braços abertos para te receber. Um tinha o coração duro, obstinado, um coração mau. O outro, um coração bom, pronto agora para perdoar e receber seu irmão com todas as suas fraquezas e falhas. Então Jesus, ele quer acabar com as fronteiras da nossa vida, quer acabar com que? Qual fronteira? As inimizades, as porfias, as calúnias, as acepções de pessoa, os ciúmes, que significa receio de perder alguma coisa. Jesus, ele quer agora romper, tirar, para nos dar agora uma vida com abundância. Se você está com impedimento aí, mas eu vou te dizer, tem um caminho e tem também uma porta, a qual os 2, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, e quem entrar por mim e sair, entrará e encontrará pastagem. Quem entrar e sair, terá vida com abundância. Se você não tem, tome posse hoje da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o libertador de Israel. Deus os abençoe em Cristo Jesus.